Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Sou Emily Querolai, psicóloga, atuando no contexto organizacional, e o tema do vídeo de hoje é sobre como lidar com inveja no ambiente de trabalho. Esse é um tema que ainda é um tabu, pelo menos na minha experiência dentro das empresas. É um tema que às vezes não é falado, não é exposto, e quando isso não acontece, ele acaba realmente se tornando um empecilho, principalmente para os relacionamentos, para o clima para se trabalhar, como também no desempenho, na produtividade dos colaboradores. Então, o objetivo aqui do vídeo é trazer uma rápida reflexão para que você possa pensar a respeito disso. Você já sentiu ou já lidou com a inveja de alguém a seu respeito? É isso mesmo, a inveja ela é um sentimento. E ele acontece principalmente quando há uma quebra na nossa definição de autoimagem, ou seja, quando a gente não consegue enxergar em nós algo positivo e acabamos enxergando no outro, nos colocando numa posição ali supostamente de desvantagem. É como se quando a gente se compara com os outros, isso se torna desfavorável para nós, como se nos colocasse em uma situação ali de risco ou ameaça. E é interessante que, mesmo não sendo tão falado no contexto organizacional, mas a inveja ela se dá principalmente pelas pessoas que dividem a mesma cadeia ali do organograma, são pares, ou seja, eles têm cargos parecidos no mesmo nível hierárquico. Essas pessoas, às vezes, por estar ali naquele contexto e muitas vezes não ter claro os critérios de promoção de cargo, não ter claro como faz para ascender na carreira, para crescer na carreira, ou muitas vezes enxergam certo favoritismo de algumas lideranças. Isso tudo favorece a inveja, principalmente para as pessoas que estão nesse mesmo nível. E aí existem alguns sinais que eu acredito que você já pode ter observado, sentido ou às vezes sentido isso do outro com relação a você. Por exemplo, pequenos boicotes, aquela torcida de nariz quando não gosta de alguma situação, até mesmo um comentário que desabona alguma coisa, alguma conduta, alguma atividade que você fez na hora de um cafezinho, numa copa, você escuta algum comentário nesse sentido. Às vezes um corpo mole quando o projeto é liderado por alguém que aquela pessoa não se identifica por quem ela está tendo esse sentimento de inveja, então faz assim um corpo mole, um braço curto para não ajudar. Então, esses são alguns sinais da inveja ali no ambiente de trabalho. E como eu falei, o problema da gente não encarar essa inveja, eu vou falar mais tarde sobre algumas perspectivas aqui para também te dar assim de forma prática como lidar com isso. Mas o problema da gente não encarar essa inveja pode ser os efeitos colaterais que vêm disso, que é realmente minar o ambiente de trabalho, tornando cada vez mais competitivo de uma forma que não há nem o mínimo de colaboração, porque a competitividade ela existe em alguns casos até mais por conta das funções, das metas, dos padrões estabelecidos, mas é importante também que em alguma medida haja uma colaboração, haja um clima bom para se trabalhar. E às vezes quando a inveja não é trabalhada, orientado sobre esse assunto, às vezes identificado por uma liderança ou criadas algumas intervenções de gestão de pessoas para ajudar nesse sentido, como lidar, como manejar ali esse sentimento, se ele estiver existindo, de fato, isso pode interferir muito nesse ambiente para se trabalhar. É como se a visão que algumas pessoas têm a respeito do trabalho, e ouso dizer que a maioria delas, é que é um ambiente muito escasso, onde apenas um vai ficar, apenas um vai ser promovido, apenas um vai ter oportunidade. Então sempre gera um sentimento do tipo, eu vou ter que ficar e o outro vai ter que sair, se o outro ficar eu saio. Então isso favorece muitas vezes esse sentimento realmente. E aí nós vamos para a parte principal do vídeo. Eu vou falar aqui sobre como lidar com a inveja a partir de 3 perspectivas. Eu vou falar a respeito de quem sente a inveja, se você vai identificar aí que nesse momento você está tendo esse sentimento a respeito de uma outra pessoa. Eu vou falar sobre a perspectiva de quem recebe
esses comportamentos ou essas ações de quem está tendo inveja de você. E também vou falar a respeito da perspectiva da empresa, o que a empresa pode fazer. Eu sei que tem aqui alguns profissionais, por exemplo, da área de gestão de pessoas, de RH, que me seguem, e também é um pouquinho da minha atuação, então vou contribuir nesse aspecto também. Primeira perspectiva é a respeito de quem tem sentido a inveja. Se você tem se identificado com esse tema e você tem sentido inveja a respeito do trabalho de uma outra pessoa, do cargo de uma outra pessoa, enfim, eu quero te convidar a pensar a função desse sentimento. Eu sei que a inveja, ela não é um sentimento positivo, tanto quanto a alegria, a felicidade, amor, mas ela tem uma função. Todas as nossas emoções têm uma função, ela está acontecendo, está aí por um objetivo. Então, eu quero te convidar a pensar qual seria a função desse sentimento nesse momento. Será que você tem olhado para uma outra pessoa, colocando ela em uma posição superior a você, porque talvez você não tenha clareza das suas próprias potencialidades ou do que você tem de bom para contribuir, ou talvez tenha aí uma questão de baixa autoestima, você tem pensamentos a respeito de si mesmos que sempre estão desvalidando aquilo que você sabe fazer, como você é, o seu jeito, o que tem acontecido aí por trás desse sentimento. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. É um convite, na verdade, para uma autoavaliação. Porque quando a inveja ela nos coloca numa posição de competitividade que vai te fazer crescer no sentido de, por exemplo, se você tem sentido inveja e você entende que enquanto profissional você pode correr atrás do prejuízo, você pode fazer mais cursos, você pode se desenvolver, você identificou que é necessário se desenvolver, você precisa melhorar, talvez a pessoa que desempenhava o mesmo cargo que você, ela foi promovida primeiro e isso gerou inveja em você. Será que você tem como fazer uma estratégia para o seu próprio desenvolvimento, no sentido de falar assim, eu também posso chegar lá, eu também posso alcançar esse objetivo, ou ela tem, na verdade, servido só para te paralisar, te deixar mais estagnado, ou te fazer pensar assim, não, realmente não sou capaz, não vou conseguir, não é para mim, é só para essa pessoa, porque essa pessoa tem essa e essa condição, eu não tenho. O que será que esse sentimento aí tem gerado em você, para além de fato, assim, né, do que você está sentindo, quais são as consequências, na verdade, desse sentimento em você. Isso tudo vai te ajudar a identificar os possíveis fatores que trazem a inveja. Que fatores são esses, então? Identificar isso, por que esse sentimento apareceu. Outra coisa é, quais são as situações que geram possíveis inseguranças em você? Quais são as situações que você se sente inseguro, insegura? Isso também pode te ajudar já a identificar de onde está vindo esse sentimento, em que situações ele mais aparece. A professora Patrícia Amélia, que é uma professora da Escola de Negócios da PUC do Rio de Janeiro, autora do livro Inveja nas Organizações, ela fala assim: sentimos muito menos inveja quando estamos felizes. E também quando a gente vê com mais clareza as limitações das pessoas. Porque muitas vezes a inveja é uma idealização. A gente idealiza que o outro é melhor, que o outro é perfeito, que o outro não tem defeitos, só eu tenho, que eu vejo as minhas limitações, mas eu não vejo as do outro. Principalmente se é uma pessoa que eu não convivo de perto, eu vejo só ali no trabalho, eu vejo só o resultado que aquela pessoa traz, eu não vejo o processo que aquela pessoa enfrenta. Então, muitas vezes esse sentimento vai vir porque eu não tô vendo com clareza que o outro também tem imperfeições. E aí eu quero te convidar a pensar, será que você coloca o outro realmente nesse lugar superestimado, né? Será que você superdimensiona as habilidades dessa outra pessoa, que você tá tendo esse sentimento de inveja? Será que é isso mesmo que essa pessoa é? Será que o lugar que eu coloco o outro é realmente o lugar que ele está? Ou eu estou realmente colocando num pedestal? Então, eu deixo aí essas reflexões para você pensar a respeito desse sentimento e também, a partir dessas reflexões, eu tenho certeza que vão surgindo aí alguns caminhos para você lidar. A segunda perspectiva que eu quero comentar é a respeito da pessoa que recebe a inveja de outros. Quem nunca enfrentou isso no ambiente corporativo? E aí você, sendo vítima, vamos dizer assim, né, desses boicotes, dessas mãos curtas que não querem ajudar quando você lidera um projeto, ou de uma pessoa que tenta realmente ali sabotar alguma coisa que você faz, tenta passar uma informação para frente que não foi você que disse, mas referencia como se fosse você. Quem nunca enfrentou isso?
E por mais óbvio que pareça, é importante comentar sobre isso, que o que nós podemos fazer com relação a isso é realmente focar nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas reações e no que mais importa para nós, que é o nosso trabalho. É continuar fazendo o nosso trabalho bem feito. Nós vamos precisar administrar em toda a nossa vida, não só no trabalho, mas nas nossas relações sociais também, vamos precisar administrar tanto os aplausos quanto as críticas. Então, se você já enfrentou esse sentimento, eu temo que não seja a última vez, porque são seres humanos e dentro do ambiente corporativo realmente existe uma competitividade, existe talvez ali aquela crença de escassez, né, que permeia do tipo, só um vai ganhar, só um vai chegar lá, só a vaga é uma só. Então, assim, é natural que isso aconteça. O antídoto para você lidar com isso é a colaboração. Desde que não te prejudique, sirva essa pessoa que você está enfrentando essa situação conflituosa e de inveja. Sirva essa pessoa, demonstre colaboração, desde que não te prejudique, é claro, né? Você não vai confiar em quem está traindo a sua confiança, não é isso. Mas sirva essa pessoa, colabore, demonstre que você está ali para se destacar e também colaborar. Uma coisa não precisa anular a outra, né? Então, o antídoto realmente é a colaboração. Estabeleça limites e continue fazendo um bom trabalho, um trabalho bem feito. Foque em você, no que você controla. Realmente, a maioria desses casos, assim, de lidar com a inveja, recebendo a inveja de outra pessoa, não há muito que você possa fazer, porque a gente está falando do outro, é o outro que controla ele mesmo. Nós não temos esse poder de controlar o outro, mas a gente tem o poder de controlar as nossas próprias atitudes. Então, continue focando no que você controla. E por último, quero falar da terceira perspectiva, que é a perspectiva da empresa. Como lidar então com esse aspecto da inveja ali no ambiente de trabalho? O primeiro trabalho, primeira intervenção que eu considero uma das mais importantes é sempre educar as lideranças para lidarem com o assunto. A área de gestão de pessoas, ela nunca vai conseguir estar presente em todos os setores ao mesmo tempo, em todas as áreas ao mesmo tempo, mas ela tem a responsabilidade de educar os líderes para que os projetos possam rodar. E aí, tem alguns aspectos que devem ser priorizados para melhorar esse ambiente, diminuir esse índice, essa intensidade da inveja, que é discurso e prática devem estar conectados. Empresas em que discursos e práticas são muito diferentes, pode causar muita inveja porque causa uma instabilidade, um ambiente de segurança psicológica e vulnerabilidade. Como eu falei, a inveja é sempre a pessoa colocando a outra num pedestal. E quando existe uma vulnerabilidade, quando existe em alguma medida essa segurança psicológica que eu posso me abrir, eu posso falar que eu tenho dificuldade, no que eu preciso de ajuda, o que eu preciso desenvolver, quando isso é comum em uma cultura, isso faz com que os índices de inveja diminuam, porque eu vejo o defeito do outro, eu vejo que o outro também tem que crescer, eu vejo que o outro não é perfeito. Próxima ação também, os processos de seleção, avaliação, promoção precisam ser claros e os critérios precisam ser transparentes. Quanto mais transparentes e quanto mais claros qualquer processo que envolva gestão de gente, menos vai existir esse sentimento. É claro que ele não vai deixar de existir completamente. Eu não estou falando aqui de um ideal em que não exista, né, a inveja. Como eu falei, existe competitividade, existem seres humanos, existem emoções, existe uma gestão emocional que deve ser feita a todo momento, mas isso pode contribuir para que critérios fiquem claros. Ambientes em que a inveja é muito intensa podem ser aqueles ambientes em que existe um favoritismo, não existem critérios para aumento de salário, existem aquelas aproximações pessoais que interferem em algumas avaliações. Isso, assim, às vezes acaba contribuindo para um ambiente com muita inveja. É claro, não vai deixar de existir o crescimento, a busca por isso, mas vai existir também a colaboração e um ambiente mais saudável para se trabalhar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que esse assunto tenha contribuído de alguma maneira para o teu desenvolvimento profissional, pessoal também. Eu gostaria muito de receber o seu feedback, então se você realmente gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui, o seu comentário, eu leio todos e todos os feedbacks que chegam até mim são importantes para que eu continue produzindo esse conteúdo que possa ser útil para você.